Fala turma, tudo bem? Aqui é o Elton Gomes. Bora para mais uma aula hoje. Nesta aula de hoje é uma aula muito interessante. Estarei apresentando aqui para vocês qual é a diferença de um teclado para um sintetizador, para um workstation, para um piano digital, para um órgão, para um teclado arranjador, né? Então estarei explicando um pouquinho porque isso interfere muito na hora da aquisição do seu equipamento. Como aqui nós abordamos matérias para alunos que já tocam, né, que já têm um conhecimento, talvez já são até profissionais, já atuam em casamentos, em shows, né, em bandas, em igrejas, também como nós atendemos alunos que não têm conhecimento nenhum, está aprendendo aqui, está iniciando conosco. Então, nesta aula, estarei abordando teclado por teclado. Todo mundo acha que é a mesma coisa, mas na verdade cada um tem uma singularidade, cada um tem uma função diferente do outro, tá bom? Então eu vou começar pelo teclado arranjador, que é o teclado mais comum que nós temos, é o teclado que todos aí têm acesso, independente, né, do nível de conhecimento. É um teclado que ele está de fácil acesso para qualquer pessoa. Então, é simplesmente um teclado que ele possui acompanhamentos, por exemplo. é, então, nesse caso aqui, você pode perceber que esse teclado, aqui eu tenho um acompanhamento automático, uma bateria, um baixo, uma guitarra, tem um strings, né? Eles são conjuntos de violinos. Então esse som que fica constante, ó, perfeito. Então, este daqui é um teclado arranjador. Então são teclados que nós trabalhamos, colocamos ritmos variados, sons variados, e ele te dá mais uma versatilidade, né, na hora da sua execução. Então aqui eu tenho, por exemplo, esse ritmo aqui é um ritmo de pop, mas eu posso, por exemplo, colocar um ritmo de, vamos ver aqui, por exemplo, um ritmo de samba. Eu poderia também tocar, por exemplo, um ritmo de forró. E assim, poderia também, por exemplo, colocar um ritmo de salsa, por exemplo. Ok? Então aqui eu posso trabalhar vários tipos de ritmos, eu posso, dependendo do teclado arranjador, do recurso que ele oferece, eu posso criar e editar meus próprios ritmos, tá bom? Um outro detalhe que o teclado arranjador também lhe oferece são recursos de timbres, né? Por exemplo, igual eu toquei uma salsa aqui, fica legal fazer uma salsa com o trompete, né? Ok? Então,
O teclado arranjador ele vai te dar mais este recurso, que é ritmos variados, ritmos editáveis e timbres, tá bom? Então é isso que um teclado arranjador vai lhe fornecer. Bacana. Agora, o que é um teclado sintetizador? O teclado sintetizador ele vai um pouquinho além do teclado arranjador. Ele já não possui ritmos, né? Ele possui um sistema de síntese, de modulação da síntese do som. Ou seja, por isso que ele é chamado de sintetizador, tá bom? Então ele trabalha com a síntese, ou seja, com ondas sonoras. Então a gente consegue alterar, né, através das ondas sonoras, a gente consegue modificar o timbre. Então ele vai ter, de cara, ele vai ter, por exemplo, sons diferenciados, sons com mais qualidade. Por exemplo, aqui no meu teclado arranjador, ele me oferece o timbre de piano, por exemplo. No sintetizador, se eu quisesse pegar esse timbre de piano aqui, eu poderia fazer esse timbre de piano soar como se fosse uma guitarra. Então eu tenho essa capacidade de alterar o timbre da maneira que eu quero. Eu poderia colocar ele com mais ganho. O que é com mais ganho? Com mais presença, com mais volume, um som mais encorpado. Por exemplo, eu poderia somar aqui 5 pianos diferentes, com frequências diferentes, e formar um piano, um timbre de piano que ninguém tem. Então, é esse que é o diferencial do sintetizador. Né? Ele foi criado aí aproximadamente aí na década de 70, né? Finzinho de 60 para 70, e isso que fez um diferencial muito grande, porque vários tecladistas eles eram ícones, porque só eles possuíam determinado timbre de teclado, né? Então, hoje, nós temos aí uma vasta gama de timbres, né? Então, nós temos vários tipos de VST, são timbres virtuais, né? Samples virtuais, que no caso a gente consegue trabalhar, né? Hoje torna-se mais fácil, mas antigamente era bem complexo. Então, existia os sintetizadores, os Moogs, né, que você tinha que ficar lá igual o telefonista, né, mudando os cabos para poder alterar os timbres. Então, era bem mais complexo antigamente. Então, o sintetizador, vocês vão ver na foto, né, o Workstation, né, o teclado Workstation, ele já tem esse recurso do sintetizador, né, que é o trabalho da síntese do som, a modulação da síntese, mas também ele já possui um sistema de sequenciador, ou seja, tem determinados workstations que você consegue fazer uma produção musical toda. Tem até alguns workstations mais antigos que foram lançados que você conseguia montar, criar o seu próprio CD no próprio workstation. A única coisa que não conseguíamos gravar era a voz, né? Mas questão de timbres, piano, guitarras, baterias eram muito reais ao instrumento mesmo físico, né? Então, devido a isto, o Workstation também veio com um diferencial muito grande, tá bom? Então, já falei sobre o arranjador, falei sobre o sintetizador, falei sobre o Workstation. Esses três aqui são os mais, né, requisitados. Mas também nós temos também o piano digital, ele é um teclado e ele vem com uma disposição maior de teclas. O normal dos teclados é 61 ou 49, né? São os mais comuns. O piano digital ele já vem com 73, 76 e 88, que é o tamanho exato, a quantidade exata de teclas que o piano acústico possui. E o piano digital ele vem com alguns timbres, que são pianos grand pianos, né, são os pianos acústicos, pianos elétricos, algumas claves. Os pianos elétricos, por exemplo.
possui sons de órgãos e strings. Então, ele é um instrumento mais robusto, porém portátil, você consegue transportar para qualquer lugar, né? É um pouco mais pesado que os teclados normais. E ele vem com essa para atender essa linha pianística mesmo, né? Então tem aquelas pessoas que os pianistas que fazem questão de tocar no piano e nem sempre é possível você estar transportando seu piano para qualquer lugar. Então nós utilizamos os pianos digitais. Ele aproxima bastante os timbres, aproxima bastante do piano acústico mesmo, porém a pegada ela perde um pouquinho, né? O peso, o fator martelo batendo na corda, né, faz toda a diferença. Então eles ainda conseguiram aproximar bastante no piano digital, conseguiram aproximar muito, porém ainda não supera a mesma pegada, a mesma textura que o piano acústico fornece, tá bom? E para fechar, numa próxima aula eu vou explicar um pouquinho mais sobre outros tipos de teclados e outros tipos de instrumentos de teclas, tá bom? Nós trabalhamos também com o controlador. Então, como eu tinha dito anteriormente aqui, né, sobre VST, que no caso seria timbres virtuais, né, samples. Por exemplo, eu consigo gravar um som de um violão, digitalizar ele e colocar ele no teclado. Então é chamado de VST. Tá bom? Então são instrumentos virtuais. E aí, eles são muito utilizados por quem mexe com gravação, com DJs, até músicos mesmo, que querem ter determinado timbre, até questão de custo-benefício também. Talvez você compre um controlador. O controlador é a mesma coisa de um teclado, só que ele não tem som nenhum. Ele depende de uma conexão USB para você conectar no seu notebook, ou computador, ou tablet, ou até mesmo celular, né? E você conecta por ele e através disso você vai ter acesso a timbres, né? Talvez até timbres próximos ou idênticos do seu autor preferido, né? Então, por exemplo, eu queria um timbre de acordeon, né, da Scandale, que é uma das melhores que tem. Então você vai ter, na hora que estiver tocando, vai sair o som da Scandale. Eu queria, por exemplo, um timbre de. Eu queria o timbre de violino. Então você vai ter aquele violino. Eu queria, por exemplo, ter o timbre do teclado Nord. Você vai lá e vai tocar e vai ser o timbre do teclado Nord. Talvez você vai estar com um controlador bem simples e saindo um som super poderoso. Tá bom? Ok, turma. Então vamos ficando nesta aula aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo que foi apresentado aqui agora. Deixe suas dúvidas, seus comentários. Deixe um like para fortalecer aqui pra gente, para ajudar a gente. Quero deixar também, se vocês não são inscritos, se inscrevam. Compartilhe esses vídeos para o maior número de pessoas, não só tecladistas, pianistas, mas outros tipos de músicos também, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, até a próxima aula, tchau, tchau.